TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando o programa Entre Linhas pela TV Univates. Na noite de hoje abordando a questão das coordenadorias de defesa civil, coordenadoria regional e a coordenadoria municipal em Lajeado de defesa civil. Os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem que faz parte da montagem deste cenário. O programa de hoje traz as presenças do coordenador regional da defesa civil, Tenente Coronel Vinícius Renner, e o Gilberto Schmidt, que passa a coordenar a defesa civil do município de Lajeado. Começamos com a coordenadoria regional e começamos com o Tenente Coronel Vinícius Renner. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo tranquilo. Situação da coordenadoria regional da defesa civil. Bom, hoje nós estamos instalados, município sede de Lajeado, temos responsabilidade por 61 municípios. Hoje que nós temos o Vale Taquari, Vale do Rio Pardo, Alto Botucaraí e uma parte da Serra. Essa é a nossa responsabilidade. E nós temos lidado, vamos dizer, questão dos eventos desastres de uma forma um pouco diferente, até porque a Defesa Civil ela tem evoluído muito nessa questão de trabalhar só em pós-desastre. E realmente isso já tem sido feito, que é uma temática mais voltada à prevenção. Isso é uma orientação já que tem na Defesa Civil Nacional, ela é repassada para a estadual também, em comum acordo o Rio Grande do Sul nisso está plenamente fechado, porque entendemos também que precisamos trabalhar prevenção, não só o pós-desastre, como havia falado, também preparação, qualificação dos staffs todos envolvidos, inclusive da população, a gente entra nessa questão de preparação, e principalmente mitigação, que é a importância de que todos trabalhem em prol de um objetivo único. Não é só a responsabilidade do poder público essa questão de defesa civil. Isso a gente tem que começar a entender. Isso é no mundo inteiro. Nós temos que começar a mudar essa cultura aqui. Como é que estão estruturadas as comissões municipais de defesa civil? As coordenadorias municipais de defesa civil, elas são estruturadas, elas de uma maneira assim, elas vêm tomando um aspecto mais profissional com o passar do tempo, com a mudança da legislação e também pelos enfrentamentos que os municípios têm tido com desastres. E a gente, quando fala desastre, entende só cheias, não, ele é um desastre qualquer. Pode ser um desastre tecnológico, como eu diria, aí a questão de um vazamento de um veículo com produto perigoso, a explosão de um depósito de gás, seja lá o que for. Isso tudo é um desastre, correto? Então a gente começa a trabalhar essas questões e também despertar nos municípios a importância que isso tem. De não, como a gente fala, não só trabalhar essa questão, mas eu conhecer o risco que eu tenho no município. É importante isso, eu conhecer o meu risco, a minha capacidade de resposta, se eu tenho ou não tenho. A população do entorno disso, ela deve saber, ela deve adotar um comportamento seguro. Então, são coisas que a gente começa a constituir. E aí, o que acontece? Hoje, nós temos dentro das prefeituras, a Defesa Civil, ela assumiu um papel de grande relevância, mas que ainda não é entendido pela grande maioria, vamos assim dizer, dos gestores. Então, a gente precisa amadurecer isso. Então, a gente precisa realmente tornar uma coordenadoria municipal de defesa civil forte. Como é que é feito isso? Através de um trabalho intenso a legislação hoje já determina que haja uma coordenadoria municipal de defesa civil ativa, certo? E o que é essa ativa? Trabalhando os riscos existentes no município, fazendo esse levantamento, fazendo os planos de contingência para cada risco que nós temos, certo? Em cima desses dois fatores, depois nós criarmos um plano municipal de redução de risco. Isso que a gente quer, todos nós queremos e através disso, desses 4 fatores, ele permite que hoje o município ele possa angariar, entrar, solicitar recursos para projetos voltados em prevenção, para a prevenção. E não só nisso, ele também pode ele pode equipar sua defesa civil através hoje, enviando um projeto do governo federal via Siconv, por exemplo. Então, existe essa disponibilidade. Então, o que se quer hoje? Que aquele dinheiro que ia só para a reconstrução, certo? Que, na verdade, você gasta 7 a 8 vezes muito mais, a gente trabalhe com menos valores, mas sim prevenção, obras estruturais, que se não erradicarem o problema, a gente possa minimizar. É isso que se quer, é isso que está se estimulando. Cito porque o ano passado foram disponibilizados 20 bilhões de reais para essa área, específicos, defesa civil, foram utilizados 2 bilhões, 18 sobraram.
Então, esse ano tem novamente 20 bilhões para aqueles municípios que apresentarem projetos, né, claro, feito o seu dever de casa, eles vão, né, conseguir realmente aquilo que se almeja. Todos os municípios da região dos vales têm a Coordenadoria de Defesa Civil estruturada e atuante? Não. Isso é como eu digo, nós temos assim algumas localidades que a Defesa Civil ela é estruturada, algumas à vontade, certo? Mas o gestor não entende. Eu acho que o primeiro passo a gente deu naquela reunião da ANVAT foi importante porque para que também o gestor ele tenha conhecimento de como é que está a legislação, o que eu tenho que realmente fazer, quais são as minhas responsabilidades numa situação de omissão, que hoje ela existe, né, através da Lei 2.608, né, do ano passado, e a Instrução Normativa 01, ela já responsabiliza o gestor e, subsequentemente, quem estiver ali, civil e criminalmente, sobre ações, né, ou omissões. Então, isso também é importante até para que o gestor tenha esse conhecimento. E aquilo, também, por uma coisa que é importante hoje, caso eu não tenha cumprido isso, esses pré-requisitos, eu não tenho possibilidade de receber recursos para uma situação de pós-desastre, por exemplo, uma ajuda humanitária. Falar que eu preciso de cestas básicas. Eu não tenho aqueles pré-requisitos, um exemplo, eu não recebo. Isso pela legislação. Então, para entender, nós saímos daquele caráter, né? Estamos profissionalizando. Há um entendimento, até porque há uma importância muito grande de defesa civil. Nas situações envolvendo calamidade pública ou situação de emergência, qualquer decreto para ser validado e enquadrando o município numa destas duas situações precisa passar pela Defesa Civil? Sim. Hoje, assim, para entender, o sistema todo é online. Então, não existe mais o papel. Eu sou o coordenador municipal de Defesa Civil. Hoje eu tenho um acesso ao Sistema Integrado de Informação de Desastres, o S2ID. Eu tenho uma senha onde eu vou inserir toda a documentação necessária e vou passar online para a Secretaria Nacional de Defesa Civil Nacional, e nós também recebemos. Então, a gente recebe essa documentação ao mesmo tempo. A partir desses de encaminhamento de dados, é que eu vou, na verdade, poder angariar algum recurso ou informar aquele desastre. E, claro, né, ele só vai, vamos dizer assim, ele só pode ser, ele é reconhecido a nível federal e homologado a nível estadual, desde que ele atinja os níveis mínimos exigidos, né, tecnicamente exigidos conforme o desastre. Até para entender, né, eu tenho um município daqui a pouco que teve 10 casas destelhadas. Ele pode decretar uma situação de emergência, pode, que nós não podemos impedir. Ele não cabe homologação ou reconhecimento porque não atingiu determinados níveis técnicos. É isso que, na verdade, nós estamos fazendo, capacitando desde o início do ano os municípios. Certo? E a gente tem assim, nós tivemos média, atingimos 50% dos municípios, considerando todas as qualificações. Certo? Mas a gente sabe que 33% dos municípios só hoje têm capacidade de resposta no sentido de poder se cadastrar para receber uma ajuda externa de defesa civil. Então isso é importante, né? A gente sabe que isso. Tem outros municípios que enviaram pessoas, mas ele não tem a coordenadoria ativa, que também ela incapacita. Então são coisas assim que a gente tem trabalhado desde o início do ano, que culminou nessa reunião da ANVAT, para mostrar realmente a importância e para evitar que depois haja aquele jogo, né, de empurra-empurra, e a população, quem deve realmente receber a atenção, ela fica de lado. Então, na verdade, isso, a gente jogou, né, as suas questões de carta limpa para mostrar a necessidade de integrar esse sistema. Na prática, Tenente Coronel, apenas um grande simulado, por exemplo, de acidente envolvendo cargas perigosas aconteceu em Estrela. Tem outras ações de prática para orientação sendo planejadas? Agora em curto prazo? Em curto prazo, agora nós temos domingo, dia 2, Marques de Souza, inundação, trabalhando ali o bairro que foi mais atingido no primeiro momento naquela enxurrada de janeiro de 2010, 4 de janeiro, e nós temos em Venâncio, Mariante, que também fica debaixo d'água. A gente foca, né, sempre ver com os municípios para que eles elejam qual é o ponto de maior risco e ali a gente começa a trabalhar. Porque isso ele permite que a gente trabalhe o poder público local, integrado, porque a gente faz um sistema de comando de incidente
em que nós somos obrigados a todos conversar e há necessidade de que nós não venhamos a trabalhar nossas vaidades, isso também é importante, né? A gente trabalha em conjunto e a população também ela entenda como funciona esse sistema e também que eles são extremamente importantes, né, na participação. Eles têm que adotar aquele comportamento porque isso minimiza muito os riscos e os danos. Então, isso é o que a gente quer, porque nesse processo como um todo ele tem que entender, recebido um alerta, uma determinação de evacuação, que ele o faça, ele entenda o que ele deve fazer e como é que ele vai proceder e para onde ele vai. Isso é extremamente importante. A gente trabalha um desastre de uma forma geral. Nesses locais é inundação, mas o sistema ele é válido para qualquer situação. Então, aquele cidadão ele está preparado para, né, em caso de necessidade de evacuação, que ele saiba o que fazer. E principalmente é o seguinte, o município ele conheça qual é a sua capacidade de resposta. O que eu tenho condições? Ou ele já saiba que em determinado evento eu já tenho que, claro, de imediato alerta regional e se há alguma necessidade de ajuda externa, como eu devo proceder. E a gente também trabalha integrado para que isso aconteça e que realmente nós vamos simular no domingo. Os outros eventos que nós temos, assim, diria para nós, curto prazo, mas é setembro, que é Lajeado, Taquari e Estrela, esse a gente considera de maior complexidade. Taquari porque é a evacuação de uma escola com 1.000 crianças, isso é importante, a gente trabalhar essa questão das crianças também, não só a cultura de defesa civil, mas principalmente que lá do caso de um incêndio, o que cada professor faça, que a gente organize essa questão dentro da escola, é responsabilidade do Corpo de Bombeiros, mas nós em defesa civil também temos essa preocupação. Em Estrela é a questão aí de um desastre que a gente chama tecnológico, que seria com um produto perigoso envolvendo um outro veículo, vão ter vítimas no local, porque nós vamos trabalhar a vazamento de um produto perigoso, na verdade a gente vai trabalhar com 2, que é o metilato de sódio e o sódio metálico, certo? O metilato de sódio, ele é inflamável por umidade, por exemplo, né? E essa empresa é na beira do rio, como a gente sabe, e nós temos o sódio metálico que é extremamente tóxico. Então a gente quer começar a trabalhar esses riscos, porque a população entenda, porque a empresa ela está do lado de uma área que é povoada, então as pessoas precisam compreender o risco que correm também, o município tem que conhecer isso, nós temos que conhecer, nós temos que trabalhar a questão de rota, de atendimento, o que nós vamos fazer, qual é o tipo de atendimento que você pode dar para esse tipo de situação. Nossos hospitais estão preparados, nós teríamos ambulâncias suficientes para remoção, a gente começa a trabalhar, discutir isso e criar também um núcleo de defesa civil naquela localidade para que ele trabalhe isso, que ele se discuta e que as pessoas, em recebendo um alerta, elas também saibam o que fazer e o que é principal, não fazer. E também nós nos prepararmos, porque um desastre desse porte, a gente já sabe que não é qualquer um que pode chegar. Eu tenho que chegar com um determinado tipo de equipamento. É isso que a gente quer. No primeiro momento, uma discussão, depois a gente vai trabalhar especificamente nos equipamentos, né? E agora a gente ficou sabendo recentemente que Lajeado vai receber um caminhão, né? Através da participação popular, ele vai vir com os equipamentos, eles estavam finalizando aqui o Corpo de Bombeiros. Para nós é extremamente importante. Ele fica no Vale, aí nós temos a empresa aqui do lado, e isso é um passo muito grande e muito importante. E o próximo é Lajeado, mas eu acho que a gente pode depois entrar mais a miúde. Lajeado está reestruturando a sua Coordenadoria de Defesa Civil. E aqui, uma das principais preocupações, a exemplo de Estrela, a exemplo de Cruzeiro do Sul, a exemplo de Arroio do Meio, de Bom Retiro, a exemplo de Taquari e Venâncio, é a questão envolvendo as famílias atingidas pela cheia, as famílias desabrigadas. É uma situação que tem ocorrido quase todos os anos, na época do inverno, na época que estamos começando agora. Mas este assunto é para depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, abordando nesta noite a questão das coordenadorias de defesa civil, como são chamadas, um trabalho comunitário, um trabalho voluntário e um trabalho que tem base na orientação que normalmente a Brigada Militar tem repassado para todos os cidadãos interessados. A exemplo do que disse o Tenente-Coronel Vinícius Renner, existem recursos para capacitação, especialmente técnica, e até com equipamentos. No entanto, nem todos os municípios estão buscando a devida orientação e a devida formatação para alcançar estes recursos. E em Lajeado está assumindo a Coordenadoria da Defesa Civil o Gilberto Schmidt, que é também da Brigada Militar
e que passa a assumir a coordenadoria de Defesa Civil do município de Lajeado. Quais são os planos? Como é que o senhor está pegando a coordenadoria da Defesa Civil? Boa noite a todos da TV Univates. Realmente eu assumi agora dia 27 a coordenadoria. Eu estou readaptando, eu estou vendo toda a situação pendente, o que há necessidade de modificar, a gente está avaliando a situação de como está. E que nem foi falado antes, é uma questão cultural. Nós temos um problema cultural em âmbito geral, assim, no que diz respeito à defesa civil. Não se tem conhecimento pleno do que é a defesa civil, do que ela representa. E o fato é que os próprios administradores, gestores, não têm dado a importância para a defesa civil. Mas o nosso prefeito, Luiz Fernando Schmidt, ele entendeu a necessidade e determinou que a gente reestruturasse isso, reavaliasse isso e começasse a, de fato, trabalhar na defesa civil como deve ser trabalhado. E não é só na atividade de enchente, a gente não aparece só naquela atividade catastrófica, digamos assim. A defesa civil ela é bem mais ampla, ela abrange todos os braços, todos os segmentos da sociedade. E nossa intenção inicial como Defesa Civil Municipal é fazer com que a comunidade de Lajeado, que a sociedade de Lajeado venha a entender, a compreender o que de fato significa Coordenadoria da Defesa Civil. Que ela tenha na Defesa Civil um apoio também necessário e as informações necessárias. E aí a gente parte do princípio básico, que é a educação. Nós devemos chegar nas escolas com prevenção, nós devemos ensinar os nossos alunos na prevenção e tudo. É ali que nós vamos conseguir transformar a cultura relativa àquilo que nos acontece. E aí abrange segurança pública, defesa civil, a questão cultural é muito ampla. Então o nosso projeto inicial de fato, nós falar com a sociedade, nos expor para a sociedade, dizer que existe a defesa civil, que é uma preocupação do município em abrir esse leque, que as pessoas venham até nós, nos conheçam de fato como funciona, entender a estrutura da defesa civil, que, como eu já falei, é bastante amplo. Então, nosso propósito é também entrar nas escolas. Nós estamos agora reavaliando a questão dos voluntários, nós queremos fazer uma equipe boa de voluntários, a retaguarda da Defesa Civil, aquelas pessoas que voluntariamente vão trabalhar conosco, e aí não é só nas enchentes, é na preparação dessas equipes, que é muito importante, através de reuniões, através de cursos. O Coronel Lorena já está providenciando aqui uma unidade da Cruz Vermelha aqui na Jato, isso é importantíssimo, uma organização de apoio internacional. E ali, através disso, nós vamos formar um staff de defesa civil que vai dar conta, aí sim, da educação, dos desastres propriamente dito, da organização, digamos assim, da própria brigade, como é que isso funciona, Modificar. É imediato isso? Não, isso é médio e longo prazo. Nós temos que sentar, reestruturar isso tudo, planejar. Isso não é uma coisa do dia para a noite. Mas há essa intenção, há essa preocupação. Nós vamos iniciar com colégios, com contato direto com os professores, no âmbito municipal, fazer simulados próprios, locais de incêndio, digamos assim, coisas que são assim, básicas, mas que é necessário saber o processo de evacuação de uma escolinha, por exemplo, de uma creche, como é que isso funciona, se der um problema, até chegar os bombeiros. Isso tudo nós vamos trabalhar. Isso também é defesa civil. Isso também é defesa civil. E ali nós vamos começar a mudança de cultura. Ali nós vamos mudar a estrutura e vamos mostrar para que serve a defesa civil. E aí sim, com o corpo de voluntários trabalhando na retaguarda, nós podemos alcançar uma série de situações, nós podemos trabalhar uma série de situações que poderão surgir no nosso município. Porque foi falado aqui sobre cargas perigosas. A gente não tem noção, a gente não tem uma ideia como cidadão do perigo que passa na 386, na RS 130. Se um caminhão tomba, vamos dar um exemplo bem clássico, se um caminhão tomba, carga perigosa, na divisa da FRUC ali, por exemplo, e nós tivemos que evacuar 1.000 metros até chegar ao reforço, como é que nós vamos proceder? A FRUC não funciona, a rádio dependente não funciona, nada vai funcionar porque tem que ser isolado. E nós temos capacidade para gerenciar uma crise dessa? Sem contar o manancial de água que passa. Sem contar o manancial de água. Então nós temos que ter... Vamos evitar isso? Talvez não. A enchente, as catástrofes naturais, a gente não consegue evitar. São coisas da natureza. Mas nós podemos minimizar. E é isso aí que a Lei 12.608 ela traz um quesito importante,
que ela institui a Política Nacional de Proteção. Isso não estava na legislação anterior, da proteção. É aí onde é que entra a questão da cultura, onde é que entra a questão desses simulados que estão sendo feitos, que é importante, né? Eu trabalhei muitos anos na brigada, e tu é testemunha disso, Paulo Rogério, da questão do treinamento, da preocupação do treinamento que eu sempre tinha com as minhas equipes, e eu vejo isso como fundamental hoje, é o treinamento. A gente treinando situações de estresse, a gente treinando situações de catástrofe, já é difícil. Imagina se a gente não tem nenhum conhecimento sobre o que a gente tem que fazer, né? É muito complicado. Então, se nós conseguir trazer essa cultura de treinamento, essa cultura de simulados, se a comunidade entender esse processo, participar conosco, nós já vamos ter metade do caminho andado quando houver uma situação real. Extremamente importante. Qual é a situação atual da Coordenadoria de Defesa Civil de Lajeado? Quantas equipes tem? Qual é o material inventariado à disposição numa situação de cheia, por exemplo, para socorro de famílias, para abrigamento, para distribuição de alimentos, medicamentos? Isso tudo, Paulo Rogério, a gente está tomando o pé da situação, né? Mas não tem uma grande quantidade de material em estoque, né? Não tem. Né? A gente vai depender da Defesa Civil. Se desse hoje um problema mais crítico, nós dependeríamos da Defesa Civil do Estado. Isso tudo vai ser programado agora. Os recursos que há à disposição, eu sei, já fui informado que há recursos para a Defesa Civil de âmbito municipal. Eu vou ver onde está esse recurso, quais são as rubricas que me permitem trabalhar com esses recursos. Isso tudo nós vamos buscar para nós, fazer um estoque de material, de telha, de lona, de alimentos, se for preciso, para nós termos um estoque de primeiro embate, primeiro confronto, para depois então nós procurar assessoria a nível estadual. Mas a gente está tomando o pé da situação, o prefeito já se colocou à inteira disposição, das equipes também estão à disposição para nos dar o apoio necessário, as informações que são necessárias, porque isso tudo tem que ser levantado, tem que ser feito um estoque, tem que se saber das rubricas, o que nos permite fazer nessas questões de emergência, e isso tudo a gente está trabalhando agora nesses primeiros tempos, é se ambientar nisso. A gente está trabalhando o plano de contingência, que é uma coisa um pouco mais urgente agora para nós se estar aptos diante da Defesa Civil do Estado e também da União de recebermos recursos em caso de algum problema de maior gravidade, Mas eu acredito que nesses primeiros 15 dias a gente já vai ter uma real situação da Defesa Civil de Lajeado, porque, nem eu falei antes, era uma situação que estava lá. Fato é que eu tenho perguntado para muitas pessoas, desde que eu assumi, o que ela entendia por defesa civil, uma pesquisa, para entender o que as pessoas entendiam sobre isso. As respostas que eu tive, elas foram das mais absurdas. Então, aí eu concluo que ninguém sabe efetivamente o que é essa defesa civil. Então, nós tem essa preocupação também de nós levar isso tudo certinho, de nós inventariar isso, ver o que exatamente nós possuímos, o que nós temos. Nós não temos ainda um veículo à disposição, que é extremamente necessário, uma viatura. Embarcações. Embarcações, conto com os bombeiros, conto com a patrulha ambiental, se for necessário. Os bombeiros têm uma embarcação boa, nós temos aqui um corpo de bombeiros bem equipados, bem estruturados, em termos de equipamento. Falta um local físico para que eles possam ter esse material com segurança. Mas nós temos agora que estamos recebendo esse caminhão com equipamento aí para combater justamente problemas com cargas perigosas. Então, assim, Lajeado tem um dos corpos de bombeiro mais bem estruturados do estado, em termos de equipamento. Que bom. Mas a Defesa Civil Municipal está se reestruturando e eu tenho certeza que bem logo nós vamos ter uma boa estrutura. Eu tenho lá um funcionário que trabalha conosco lá, que é o estagiário, mas eu acredito que agora, nesses primeiros 15 dias, eu estou fazendo um levantamento de todas as necessidades e o prefeito já deu carta branca ali, para nós avaliar isso e vamos ter todo o apoio necessário por parte do governo do município. No cadastro de material à disposição da Defesa Civil, Lajeado já teve inclusive embarcações à disposição da Defesa Civil. Eu não tenho conhecimento disso, Paulo, já não tenho, mas com certeza nós vamos com esse cadastro, digamos assim, de voluntários, já se colocar à disposição o Clube Delta. Esses clubes eles têm que ser puxados para nós, porque são extremamente importantes. Uma rede de voluntariado. Exatamente, uma rede de voluntariado. Juntamente com os jipeiros, que são pessoas assim, que gostam dessa atividade e são pessoas importantíssimas. Clube Delta, por exemplo, que trabalha
com motonáutica, essas pessoas elas têm capacidade para nos ajudar. E esses grupos nós vamos angariar, nós vamos juntar isso para nós e nós vamos, assim, com o tempo, formar uma mega estrutura em termos de atendimento imediato. Deu o problema, nós vamos ter condições de imediato, com esse corpo de voluntariados, de solucionar e amenizar o problema que vai surgir. Quanto aos barcos, se tinha ou não tinha, isso eu não sei, a gente vai verificar isso, mas com o tempo, com certeza, nós vamos ter viatura à disposição, nós vamos ter embarcação, nós vamos ter uma equipe apta para operar esse tipo de material, nós vamos ter treinamento para o nosso pessoal voluntário. Então, até já conclamo quem quiser se voluntariar, que nos procure na Defesa Civil, né? E nós vamos estar lá, vamos cadastrar, vamos fichar, e com o tempo nós vamos treinar esse pessoal, né? Em questão de treinamento aí de evacuação. Isso, há necessidade de grande volume de pessoas para ajudar, que a gente sozinho realmente não consegue. A necessidade de integração das coordenadorias municipais de defesa civil, necessidade de integração e de comunicação instantânea, em tempo real, quando a catástrofe está acontecendo. Essa situação de integração e de comunicação em tempo real tem sido uma das grandes dificuldades. Este assunto, logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates. Muito obrigado você que está na outra ponta nos assistindo, nos dando o prazer da companhia. No programa de hoje, desta noite, tratando sobre as coordenadorias de defesa civil, a coordenadoria regional e as coordenadorias municipais, e um trabalho de prevenção, muitas vezes até um trabalho não só de prevenção, mas às vezes também quando o fato ocorre. E nesse bloco nós queremos abordar exatamente isso. Um dos grandes problemas da região, e talvez tenha sido até uma das situações que trouxe como consequência o desenvolvimento, é as constantes cheias do Taquari, represando seus afluentes, trazendo problemas de inundações das áreas que foram habitadas mais nas partes mais baixas. Tenente Coronel, qual é a situação hoje envolvendo um trabalho de orientação, por exemplo? Porque de prevenção só para as consequências, a cheia é inevitável. Mas de orientação, por exemplo, com quanto tempo de antecedência se consegue trazer uma orientação eficiente para evitar um número menor de flagelados numa situação de cheia? Bom, o que a gente tem trabalhado, né, especificamente? Com a criação do Centro Nacional de Desastres, e essa reestruturação da Defesa Civil Nacional, começou a se trabalhar mais detalhadamente as questões climatológicas. Isso também, a instalação de radares, a possibilidade de que venha um radar meteorológico para o Rio Grande do Sul. Hoje os radares são da aeronáutica, esse trabalho é integrado, ele é repassado, e até para as pessoas terem uma ideia, qualquer evento de grande risco, nós recebemos alertas nossa aqui, meteorologia local, né? Nós temos também do próprio Centro de Operação de Defesa Civil e do Centro Nacional de Desastres, que eles passam a trabalhar especificamente. Então, eu já cansei de receber ligações, porque em determinados momentos eles conseguem mostrar um grande volume de chuva em determinada área, certo? Nossa, aqui, vamos dizer um exemplo Encantado. Eles já ligam, às vezes eles não conhecem o relevo, a questão de que a chuva é muito forte lá não é um dos maiores problemas, né? Mas eles já ligam, já têm essa capacidade de monitorar. Eles também têm uma capacidade de informar que daqui a pouco em determinada região ou um grande município ele vai receber determinado tipo de evento, de desastre. Hoje já se consegue isso, certo? Com uma antecedência, vamos assim dizer, eu entendo que para nós, Defesa Civil, muito boa. A gente entende que às vezes os sistemas mudam de 12 em 12 horas. Algumas previsões, né, a gente consegue até 72 horas. Isso hoje é um grande passo. Mas a gente entende, por exemplo, o Rio Grande do Sul, há sistemas que entram, nós temos às vezes grandes chuvas, Argentina, Uruguai, e na fronteira. Esse sistema como um todo ele não avança, né? O Rio Grande do Sul ele acaba desviando para o Atlântico. Então a gente tem enfrentado isso, alguns pontos eles são muito maiores. E hoje eles têm essa capacidade de uma previsão, por exemplo, em Uruguaiana, Lajeado, certo? E claro, Lajeado, Cruzeiro, essa volta, Estrela no entorno. Isso sim, e esse monitoramento é real. O que a gente faz, em recebendo isso, é repassando. A gente repassa via telefone, a gente repassa também correio eletrônico com maiores detalhes. Se a gente não localiza ninguém no município, entre aspas, repassamos para Corpo de Bombeiros e Brigada Militar. Alguém a gente repassa.
certo? Então, por isso que é importante da gente estar muito próximo às coordenadorias, certo? Porque a coordenadoria e aquelas pessoas pessoas públicas, elas têm que entender que na sexta-feira, quando acaba o expediente, o celular não pode ficar desligado. Eu tenho que ser sempre localizável. Em defesa civil, eu não tenho como isso... Eu não posso... Se eu tenho um evento previsto para sábado, eu conversar na segunda-feira. Isso já virou uma catástrofe. Então, são detalhes que a gente tem que trabalhar, e trabalha muito integrado. Esse trabalho integrado é conversando, é puxando, é qualificando, é trocando ideias, certo? É conhecendo a realidade local. Isso é extremamente importante, é fazendo um plano de contingência para cada evento que tiver. Essa questão dos voluntários, né? Nós temos assim uma parceria muito boa aqui com a Associação Comercial Industrial de Lajeado, a ACIL, e a parceiros voluntários, que eles capacitam, né? Então, a gente, de uma forma geral, essas primeiras inscrições, o ideal é que sejam na parceiros voluntários, que ela é na ACIL ali, correto? Para que as pessoas depois venham ser capacitadas. Em cima disso, a gente possa trabalhar, né, de forma melhor a qualificação de cada um daqueles seus voluntários. Evitar aquilo que normalmente acontece. Dado um desastre, aparecem lá centenas de pessoas, correto? Que em 90% não sabe o que fazer. Ou curioso que vai, né? Ele não vai para trabalhar, ele vai para ser curioso. Não, a gente tem que começar, como o Gilberto falou, mudar essa cultura, trabalhar com crianças. Essas pessoas nas áreas consideradas de risco, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, juntamente com as secretarias, né, envolvidas no processo, assistência social, saúde, meio ambiente, trabalhar a questão, por exemplo, de lixo, descarte de lixo, questão de saúde, como é que estão aquelas residências. Não adianta, tem situações que as pessoas não podem mais permanecer ali. Então o município tem que encarar isso, eu tenho que procurar políticas públicas, certo? Que é também uma questão muito importante. Eu tenho que puxar essas pessoas para dentro desse circuito. Eu não posso deixá-las já à margem. Então a Defesa Civil ela permite isso, ela consegue ter esse braço em comunhão para trabalhar realmente essas situações de risco. E o descarte do lixo é um grande exemplo, a gente já tem, né? Isso costumeiramente. A grande cheia, o que acontece? A gente sempre tem aquelas bocas de lobo, daqui a pouco, que elas acabam sendo entupidas por resto de lixo. Aí, por incrível que pareça, eu acho que no Viva Taquari Vivo isso é muito bem marcante, porque tu não vai encontrar lixo, tem lixo lá, por exemplo, que é descarte de pessoas que têm um consumo que não é daquelas áreas. Uísque, chocolates importados, coisa assim. Então são pessoas que também largam lixo naquelas áreas. Isso é extremamente importante. Isso não é questão das pessoas que estão em vulnerabilidade somente. Isso nós temos que trabalhar no todo. Aí entra também coleta seletiva de lixo. Nós, né, na minha residência, eu já faço a coleta seletiva de lixo. Que eu também passe a exigir no meu bairro isso, porque ele é extremamente importante. Né? Isso é um exemplo de vários que nós podemos tratar, sabe, que a Defesa Civil permite. Gilberto, o que acontece quando se fala de cheias lá em Mussum, Guaporé, logo depois acontece em Encantado, 6 horas depois passa por Lajeado, 8, 10 horas pega Bom Retiro do Sul, 10, 12 horas pega Mariante Venâncio Aires. Se Mariante Venâncio soubesse a intensidade desta cheia, por exemplo, que começa lá, quando termina o Antas e começa o Taquari na confluência com o Carreiro, se consegue saber com 14 horas de antecedência, ele consegue fazer, Mariante, por exemplo, conseguiria a tempo retirar sem maiores problemas as famílias que seriam atingidas pela cheia. Essa integração e esta comunicação existe nesse trajeto todo que citamos? Com certeza, haveria uma grande probabilidade de fazer esse trabalho. Mas o que muitas vezes se vê hoje? Se espera a água chegar no pátio da casa para tirar. Eu já vi isso. Né? E já participei em Estrela, na época trabalhava em Estrela, de chegar na casa de uma senhora lá, com a equipe da brigada, que não era função nossa naquela época, da brigada militar, né? Nós apoiávamos lá os bombeiros, de chegar na casa e a água batendo embaixo da cama e o filho dela com 19, 18, 20 anos ali descansando, né? Então, mas essa integração, essa comunicação, que nem justamente essa é a importância das coordenadorias municipais se integrarem na comunicação. Pô, se eu sei que lá em cima leva 6 horas para chegar na minha casa, aqui, no meu município, pô, eu tenho tempo tranquilamente, né? Eu fico tranquilo porque eu tenho condições de avisar o pessoal, de retirar o pessoal, de colocar em ação meu plano de contingência para retirar esse pessoal de lá. Né? E, consequentemente, eu vou comunicar para Bom Retiro, para Cruzeiro, né? Isso tem que ter uma sequência de comunicações.
né? Isso tem necessidade de haver essa comunicação. Nós não podemos ficar somente cuidando do meu município, da minha história aqui, não. Eu tenho que me preocupar com aquelas coisas que vão passar por mim e vão adiante. Então é extremamente importante esse nível de comunicação e é por isso a necessidade de nós, e essa é uma preocupação do Coronel Renner, de nós manter essa integração, porque ele faz questão de levar as pessoas do município. Nossa preocupação hoje, eu compartilho isso com ele, é que outros municípios não se integram. Tem municípios aí que a água passa por eles, mas eles não estão integrados no CONDEC, eles não estão eles não estão integrados com a Defesa Civil Estadual, nem bem nas reuniões, né? Então são problemas. Eu me comunico encantado, mas Arroio do Meio, um exemplo, né? Não se comunica comigo, né? Eu não vou passar minha informação para Taquari, né? Então, por quê? Porque eles não estão integrados no conjunto, eles não estão integrados no sistema de defesa civil. Mas nesse processo de integração caberia também uma maior participação de alguns órgãos públicos. A Embrapa de Passo Fundo, por exemplo, tem informações preciosas sobre as águas que vêm do Jacuí até certo ponto e que acabam nos atingindo através do Forqueta e do Fão, logo depois e desembocando no Taquari. Mas em fins de semana ou feriados ou determinadas horas da noite, não se consegue mais comunicação com a Embrapa. Não se consegue. Então aí, Paulo Rogério, nós voltamos àquela pessoa. Vou lhe dar um exemplo bem clássico. Quem nos ajuda de forma quase assim que 100% de precisão é o nosso amigo do Porto de Estrela. É aquela pessoa, o ribeirinho que está lá, que está monitorando lá, que sabe que quantos milímetros caiu, que sabe que se tal quantidade de chuva vai dar enchente. Nós vamos ter que nos apoiar com esse tipo de pessoas que estão ali na beira do rio, os pescadores que sabem que a gente tem alguns contatos, essas pessoas que vão dar informação. Um órgão desses deveria ter plantão, né? Com certeza. Às vezes essas informações elas até estão disponibilizadas, mas como o meu quartel-general, digamos assim, não tem contato, porque não há integração, eu não consigo, né, um contato com eles. Então há necessidade dessa integração. Isso é fundamental, isso é urgente, essa integração, né? Mas nós vamos ter que nos valer dessa forma, dessas pessoas que estão trabalhando, que a gente sabe que as pessoas mais experientes têm esses contatos, né? A gente está reestruturando isso, a gente vai procurar esses contatos, né? E são pessoas que, de uma forma muito precisa, nos informam, né? A gente tem que dar atenção para esse tipo, tem que valorizar essas informações, né? E tentar manter, construir um sistema de informações que fique 24 horas durante 7 dias por semana monitorando em caso de uma catástrofe, né? Não tem como, né, numa situação de estresse, de catástrofe, eu fechar minhas portas e ir para casa no fim de semana. Eu sou coordenador da Defesa Civil de Lajeado, a enchente está chegando, mas é sábado, domingo, vou para casa. Não, bem pelo contrário, vou me equipar com a minha equipe, vou acionar e vou lá, mantendo os órgãos competentes, mantendo o meu prefeito informado de toda a situação. De 10 em 10 minutos eu vou ligar para ele informando ele, está acontecendo isso, bem como a REDEC, bem como o Coronel Renner, ele vai ter que ser informado de tudo, né? Então há necessidade, isso é urgente, nós mantermos uma linha de comunicação entre as coordenadorias municipais. 3 grandes simulados e um deles inclusive projetando a possibilidade de uma ação terrorista na sede do Clube Esportivo Lajadense estão sendo analisados para serem realizados como forma de prevenção aqui na região. Logo depois do intervalo, quando voltarmos, nós vamos comentar a respeito. Voltando com o programa Entre Linhas pela TV Univates, conversando com o Tenente Coronel Vinícius Renner e também com o Gilberto Schmidt, que coordena a Defesa Civil do município de Lajeado. O Tenente Coronel coordena a Defesa Civil Regional. Para setembro, a princípio para setembro, está sendo organizado um mega simulado, uma mega operação, quase uma operação de guerra, simulando uma espécie de ataque terrorista em Lajeado. É isso? Na verdade... até para que as pessoas entendam, Lajeado é subsede de Copa, né? A infraestrutura foi aprovada pela FIFA, a Defesa Civil ela deve fazer parte dessa estrutura como um todo, ela não foi lembrada no início desses trabalhos, né? Mas aqui ela já se integrou ao grupo da Copa no estado do Rio Grande do Sul e até a época nós já tínhamos vontade de trabalhar em cima do Lajadense, então sugerimos que fosse feito um trabalho específico de evacuação no estádio, correto, do Lajadense, da Arena,
para que ele servisse também de treinamento para nós, no caso de uma evacuação necessária, um exemplo, visando simplesmente essa questão de Copa, né? Correto? Isso tomou uma proporção maior, porque ele passou a ser, dentro do estado hoje, um projeto piloto. É o primeiro estádio em que vai se trabalhar isso, se não o único, né? Na verdade, por questões, a gente sabe, de tempo também. E agora tomou uma proporção maior que a nacional, né? Até porque a coordenação da Defesa Civil Nacional, ela virá lajeado e todos os órgãos que são envolvidos num evento dessa magnitude. Então, o que a gente quer simular para que as pessoas entendam, né? Na verdade, isso é município. Claro, depois os outros entes vão entrar, por isso a gente fala que é uma alta complexidade, em que vai ter uma partida de futebol, em que há público normal e existe um atentado terrorista. Por que o atentado terrorista? Porque a gente trabalha questões que são internacionalmente preocupantes, certo? Você está trabalhando que hoje preocupa qualquer ponto do planeta, certo? Então você trabalha isso, nós vamos testar a questão de força de segurança, amplamente falando, defesa civil, os serviços de atendimento de emergência, questão de corpos de bombeiros, você vai ter integração com forças armadas, então são vários serviços nos 3 níveis que viriam para cá. Isso tudo para se desenvolver. Então ele é um evento muito complexo, porque ele precisa de muito planejamento e trabalhar um start muito grande. É uma questão que você tem que trabalhar num jogo em que ele tem quantidade de pessoas, em que há um atentado, nós vamos trabalhar com pessoas com feridos graves e mortos, como a gente chama, manejo de mortos, em que então nós vamos envolver um staff muito grande, porque entra não só Brigada Militar, entra Polícia Civil, entra a questão de IGP, IME, então são vários segmentos que são, né, nesse momento cooptados para atuar numa situação extrema como essa. Tá? Então a gente vai trabalhar sempre entendendo assim, primeiro localmente, a partir dali, sim, claro, a gente vai começar a chamar os outros órgãos de staff, que também entra, claro, as suas responsabilidades, né? Os outros órgãos da Brigada, do Polícia Federal, entra também Exército, no nosso caso aqui Aeronáutica, e aí entram vários, né, segmentos que hoje talvez a gente nem se recorde de algum. Então a importância desse trabalho integrado, de evacuação para dentro de uma rodovia, qual é a capacidade que nós teríamos, como é que nós faríamos a evacuação desse estádio, sem que haja mais feridos, né, em que haja um agravamento daquela situação. A gente precisa trabalhar isso de forma real, para entender também que se o estádio ele está apto, né, muitas vezes, para escoar determinado número de pessoas, uma coisa que está projetado e o que é real. Vamos ver se aquilo ali realmente bate, como é que nós vamos fazer determinadas situações, onde é que nós postaríamos veículos de emergência. Não, nós vamos ter um estacionamento lotado. Como é que nós faremos a evacuação para a rodovia? São 7.000 pessoas que cabem no estádio. São 7.000 pessoas que cabem no estádio. Claro, a gente sabe que numa simulação não conseguiria botar uma quantidade assim tão grande. Quisera, né, que a gente conseguisse, porque daí realmente nos daria... Nós vamos ter que trabalhar com voluntários. Na verdade, é conclamar que as pessoas, no dia que for eleito, possam ir lá, né, acompanhem, certo? Esse grande evento, único, eu acho que quem fizer isso, ele é único, né? Participem, nós vamos ter que trabalhar com o pessoal de artes cênicas, nós vamos ter a questão também, a gente quer botar maquiados, né? Questão com fraturas, com tudo, os feridos, os mortos, as equipes de atendimento, elas têm que chegar, certo? Para atender determinado padrão, já no momento, ela não vai sabendo o que ela vai atender, então tu vai testando, certo? A gente sabe também que se alguém, determinado evento, se houver queimaduras, só existem 2 pontos no Rio Grande do Sul para atendimento, que é Porto Alegre ou Rio Grande. Então, dependendo da gravidade, esse translado tem que ser por aeronave, helicóptero. Então, são problemas que a gente tem que começar a trabalhar e pensar hoje. Até diria assim, que em 3 meses é muito pouco tempo. A gente tem que correr mesmo, né, atrás da máquina. A gente já recebeu o aval da Prefeitura do Lajadense para trabalhar isso. Também eles entenderam a importância disso, né? Ele é extremamente importante também, porque a gente passa a discutir problemas. E, mais uma vez, é simular uma situação que para nós é extremamente importante. Internacionalmente ela é importante, certo? E nos possibilita saber os acertos e os erros aqui para serem empregados nos outros estádios da Copa. É uma coisa bem simples. E que a Defesa Civil, as pessoas também compreendam que ela é um dos entes partícipes disso. Então, a gente fala que cada simulado, hoje a gente já tem no Rio Grande do Sul, a partir desse domingo, nós criamos um sistema de relatório, para que se crie, para que se tenha essa capacidade de deixar uma memória. A gente não tem memória.
A gente agora passou a obrigar, né, as coordenadorias que escrevam. E nós a mesma coisa. Nós temos que ter memória. Nós temos que ter lições aprendidas. Elas não podem ir embora com o Paulo Rogério, sabe? Isso é uma perda, é um absurdo. Então, por isso, esses órgãos todos envolvidos, né, nesse evento, nós temos que escrever muito para aprender. A se errar, erramos. Perfeito. A partir dali, nós não vamos errar mais. Então, isso que a gente quer. É um evento realmente bastante complexo, eu acho que vai colocar em teste a capacidade de todos nós ali envolvidos. Mas também, assim, agora, o que nós vamos angariar não tem valor. Se tem ideia da equipe que vai ter que trabalhar nesse tipo de simulado? Hoje, assim, sinceramente falando, são centenas de profissionais. Centenas de profissionais voltados só para isso. Sabe? Para não dizer quase 1 milhar, se nós começar a computar aí com quantas pessoas vão orbitar na volta. Certo? Isso eu diria, porque vem staffs de nível federal. Certo? Aí mais estado, mais o município, mais, vamos dizer assim, ó, as unidades do entorno que seriam acionadas para esse tipo de evento. Então, hoje eu não tenho como precisar, mas eu digo, são centenas de profissionais diretamente envolvidos, indiretamente muito mais. Tem data? A nossa intenção, claro, seria no dia 15 de setembro, né, pós-feriado 7, mas nós dependemos, claro, isso do calendário da série D, porque o Lajadense está participando, né, e a gente precisa saber via CBF. Então, não é uma data assim estanque. A gente lançou para setembro, que é depois do período de chuvas, desastres, até para que a gente tenha no dia, né, a possibilidade de ter um dia bonito e que as pessoas possam ir ao estádio, né, para colaborar, para facilitar quem puder que o seu carro vá, para que siga as orientações. A gente vai trabalhar isso previamente também. Nós vamos ter que trabalhar com a imprensa, não só no chamamento, mas nas orientações, como fazer, nós temos que distribuir material, folders, isso tudo a gente, claro, vai trabalhar com a Defesa Civil Nacional também, com a Coordenadoria Municipal, para que a pessoa, vamos dizer, que ela vá até o estádio, ela saiba como proceder. Então eu digo assim, ele é bem complexo, porque se nós formos somar todos os profissionais que vão trabalhar, vão passar dos milhares. Já se tem notícia de outro simulado desse tipo no estádio de futebol? Não. Seria o primeiro? Seria o primeiro. Não, a gente desconhece, na verdade desconhecemos assim. Com acompanhamento online em tempo real na Presidência da República. Isso, sim. Aí eles passam, porque isso na verdade é interesse nacional, né? E também a gente sabe que seleções estrangeiras, elas querem também saber como é que é a questão de segurança. Eu acho que todos nós ganhamos. Né? Isso mostra nossa capacidade de organizar um evento desses, de atendimento, correto? Também é importante. E aquilo que a gente fala nos simulados, né? Aquele simulado pequeno lá na cidade, que ele vai se reproduzir num grau muito maior aqui, mas nós vamos testar a nossa resposta, nossa qualificação. Porque nós temos equipes muito bem preparadas. Nós precisamos é que essas equipes se conversem num evento desse. E essa é a hora de limpar, né? De não ter vaidade. Por isso, criar um sistema de comando de incidente em que todos participem, né? Isso é uma grande verdade. E a gente vai realmente... E também estamos expandindo essa questão da defesa civil. A importância da defesa civil e o entendimento que as pessoas têm, né? Que não é só trabalhar lá, né? Entregar a cesta básica, o colchão, depois da enchente e nunca mais nos vem. A gente até brinca que hoje a gente trabalha muito mais antes do que depois. Digo assim, hoje a gente trabalhar no desastre posterior ficou fácil. Esse momento que a gente tem de trabalhar em prevenção, de preparação, de qualificação, de convencimento é o mais difícil. Gilberto, esse vai ser o grande primeiro teste da Defesa Civil do Lajado. Com certeza. E vai ser um privilégio, Paulo Rogério, porque através desse simulado nós vamos poder depois dividir isso em oficinas de estudo, né, e repartir, digamos, isso para outros eventos possíveis a partir daquele ali, e isso a intenção é depois juntar as demais coordenadorias municipais em reuniões e estudo de casos e repassar essas informações para essas pessoas também, né, para que Lajado, Estrela e do Meio, eles saibam como funciona uma situação de maior complexidade, né, de uma explosão. Nós temos um exemplo bem clássico agora, ocorrido em janeiro, lá em Santa Maria, né, 242 mortos. Como é que nós iríamos reagir diante de uma situação dessa magnitude? Como é que nós vamos analisar isso? Como é que vamos fazer isso? Então, esse simulado vai proporcionar que a gente tenha uma noção real, in loco, de todas as dificuldades que se apresentam. E digo já de antemão, não é fácil essa coordenação de centenas de profissionais naquele mesmo local. Tem que ter uma coordenação central, todo esse processo, como isso funciona. Então, a partir dali, nós podemos tomar lições
fantásticas de como funciona e como nós podemos depois aprimorar isso para o melhor atendimento dentro do nosso município e dos demais municípios que tiverem interesse em se agregar nesse trabalho aí, porque é importante a gente repassar o conhecimento para os demais também. Né? Se fraciona todo o evento, desde os erros cometidos para que ele acontecesse, erros cometidos na área da segurança, por exemplo, para que se consumasse um atentado, e também depois as necessidades de providências quando ele ocorreu. Exatamente. Depois, com o simulado pronto ali, nós vamos avaliar todas as situações que ocorreram, e aí sim vai ser aprimorado, aí sim vai ser estudado, vai ser reunido, e nós vamos mostrar, olha, tu falhou aqui, ali tu foi bem, e tudo isso vai ser analisado depois, pós-evento, reuniões, né? E aí sim, aí a coisa vai ser uma coisa muito estratégica, digamos assim, muito bem elaborada, porque a partir dali nós vamos formatar planos de contingência para outras áreas críticas. A princípio, no dia 15 de setembro, dependendo do calendário de Jogos Lajadenses. Muito obrigado pela presença, Tenente Coronel Vinícius Renner. Gilberto, um grande abraço. Muito obrigado pela presença também. O Tenente Coronel comanda a Coordenadoria Regional da Defesa Civil e o Gilberto Schmidt passou a coordenar a Coordenação Municipal de Defesa Civil. E com essas duas participações, nós estamos encerrando o programa Entre Linhas desta noite. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã às 19 horas. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.